Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, é com grande alegria e um prazer enorme de estarmos na TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando algumas questões de O Livro dos Espíritos. Eu gosto muito porque o Livro dos Espíritos foi um livro revolucionário na Terra que veio trazer as explicações dos porquês que as religiões tradicionalistas sempre evitaram tocar nesses assuntos. André, tudo bem com você? E o que nós vamos estudar hoje? Tudo bem, querido Sérgio, que honra podermos participar de mais um programa. Todo programa ou toda palestra que eu realizo é sempre com muita alegria, já que quem mais aprende com o programa não é quem me ouve, sou eu quem apresento, que estudo, preparo, medito, analiso. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Cumprimento carinhosamente a todos que estão nos assistindo e a todos que nos assistirão, seja pela TV Mundo Maior, seja pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. E hoje vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita sobre a face da Terra. Podemos colocar como mais importante, se assim pudéssemos elegê-lo, fundamental compreender e estudar. Veremos hoje do seu livro segundo, já que ele foi dividido em 4 livros dentro dele, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Hoje é o item 4, Convulsionários. Primeira questão de hoje, 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que produzem entre os indivíduos chamados convulsionários em relação à convulsão? Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Nós vemos aqui, eu tive a oportunidade num programa anterior que nós fizemos sobre o Livro dos Espíritos, falar um pouquinho da questão daquele jovem lunático. O lunático na época do Cristo é o mesmo convulsionário, é o mesmo que tem convulsão. Quando Jesus expulsou os demônios que estavam ao seu lado, Jesus fez um trabalho de desobsessão junto àquele jovem. E a moralidade de Jesus era tão grande que aqueles espíritos ficaram tão assustados que nunca mais se aproximaram daquele jovem. Então nós percebemos que a ciência vai chegar o momento, ela está caminhando para isso, para os trabalhos da espiritualidade, e logicamente nós vamos associar um trabalho psiquiátrico de tratamento junto de um trabalho espiritual através de passe, água fluidificada e muito amor para esclarecer esses irmãos que passam por essa situação. Relembrando que não são espíritos vítimas, mas são espíritos que estão na condição de vítima, mas foi algoz no dia de ontem, ou seja, em existências anteriores. Questão 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essas espécies de fenômeno? Resposta: pouco elevados. Acreditais que os espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? É interessante esta colocação da espiritualidade, porque Kardec pergunta, os espíritos sérios, eles também ajudam na realização deste tipo de fenômeno? A espiritualidade diz que não, que é um tipo de fenômeno muito ligado ainda a espíritos atrasados. Quando nós falamos espíritos atrasados, nós não estamos falando no sentido intelectual, nós estamos falando no sentido moral, porque esses espíritos intelectualmente têm uma compreensão muito grande. Então, aí interessante o final da resposta. Você acredita que nós pegaríamos o nosso tempo precioso para fenômenos que em nada
vão ajudar o encarnado ou as pessoas que estão ao seu lado? Então, temos que levar sempre em conta que a espiritualidade, eles analisa o que aquela atividade vai gerar de benefício para o encarnado e para as pessoas ao seu lado. Se o benefício é nulo, eles não vão realizar, porque não vai gerar nada de bom. Fenômeno por fenômeno, espírito esclarecido não faz. Simplesmente para dizer assim, nós existimos, nós somos uma realidade, nós estamos aqui. Espíritos sérios não têm tempo para isso, né? Eles vão se prender a coisas sérias, a pessoas sérias, a fenômenos que possam verdadeiramente gerar um benefício. Questão seguinte, 482, e após a resposta um comentário de Allan Kardec. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia, pelos que os provocam. E um comentário de Kardec: entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos, em crise, estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saber. Vamos entender uma coisa muito interessante, não é? Porque Kardec aqui, ele dá umas pinceladas, depois nós temos que buscar no complemento da obra. Para mim, Chico Xavier é um completista, em especial com o espírito André Luiz, que nas suas obras vem alastrar um pouco esse conhecimento. Os espíritos bons não se preocupam com esse tipo de fenômeno, mesmo porque esse tipo de fenômeno ele faz parte do capítulo que nós estudamos no programa anterior, sobre a questão de possessão, das obsessões. Ou seja, as pessoas que hoje passam por isso são pessoas comprometidas no ontem, numa vida anterior, dentro dos aspectos do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Prejudicou criaturas. E essas criaturas se encontram no mundo espiritual magoadas, entristecidas, querendo justiça com as próprias mãos. Em determinado momento a pessoa encarna, e quando ela reencarna na Terra, esses espíritos a encontram para quitar o seu débito do passado, as suas dívidas. E é aí que começa esse processo. Por que Deus permite isso? Para que essas pessoas possam definitivamente quitar as suas dívidas, modificando os seus costumes, os seus hábitos, a sua forma de ser. Nós já vimos que somente nós podemos afastar esses espíritos pela nossa transformação moral e pelo trabalho no campo do bem. A última questão, neste primeiro bloco, também acompanhada de uma colocação de Allan Kardec. Questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta: entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo
e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê? E agora um comentário de Allan Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar, de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade as pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entrelinha e exaltava de ativa, ela o torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então aqui nós fechamos esta última questão do primeiro bloco, mostrando que a sensibilidade ela também é física e que não se sente na hora. É igual um assalto, por exemplo. Às vezes o policial, o assaltante foi ferido. Na hora da adrenalina ele não vai sentir a dor, não vai sentir o impacto, mas quando o corpo esfria, é aí que vem a sensação, é aí que vem a dor, é aí que vem toda aquela carga do que ele sofreu, do que ele passou. É mais ou menos com o que acontece no convulsionário na hora em que ele está, seja por uma ação física ou mesmo com a participação espiritual. Nós vamos então para um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. É um breve intervalo, não saia daí e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV A Caminho da Luz. Eu gostaria de iniciar esse segundo bloco agradecendo a sua interação das mensagens que temos recebido nas nossas redes sociais. Gratidão a você que tem sempre mandado uma mensagem e nós procuramos, na medida do possível, responder, seja pelo Instagram, seja pelo Face. Nós estamos sempre mandando e devolvendo as mensagens que recebemos. Vamos dar continuidade, André? O que nós vamos estudar no segundo bloco? O item seguinte, o item 5º, afeição dos espíritos por certas pessoas. Mas antes, gostaria de fazer um convite. Toda quarta, sexta e sábado, às 20h30, atualmente estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. E você é o meu convidado, convidado do nosso querido Sérgio, a estarmos juntos neste projeto. Então, toda quarta, sexta e sábado, às 20h30. Se você tiver dificuldade de achar a playlist ou o vídeo, não tem problema. Entre em contato conosco pelo número do WhatsApp ou pelo WhatsApp 19 997 7827 94. Estou aguardando a sua mensagem. Primeira questão do segundo bloco, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações.
O Espiritismo vem mostrar para nós que nós vivemos em dois planos, tendo uma atuação muito forte daqueles que vivem na crosta para com o mundo espiritual e daqueles que vivem no mundo espiritual para com a crosta. Então a pergunta de Kardec é muito simples: quais são os espíritos que nos acompanham? E os espíritos vêm ensinar a nós que é a questão da afinidade. Os bons atraem os bons, os maus atraem os maus. Então veja a linha de raciocínio como é interessante. Nós já vimos no estudo da possessão que só existe uma forma de nós nos livrarmos dos obsessores, é mudar o nosso pensamento, é mudar as nossas ações, é nos tornarmos uma criatura melhor. Para quê? Para que possamos também ter a oportunidade de ser seguidos por bons espíritos. Questão seguinte, 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então, quanto mais moralmente é desenvolvido o espírito, mais ele se apega ao espírito, não às paixões que ele manteve quando esteve encarnado. Quanto mais atrasado é o espírito, moralmente falando, mais se apega a sensações carnais. Então, aqui nós temos que ver de qual grupo de espíritos estamos falando: de um espírito evoluído, de um espírito mediano ou de um espírito atrasado moralmente falando. E aí nós temos que ligar, conforme o seu grau de moralidade, quais espíritos e quais afeições ele estará ligado. Questão 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Resposta: os bons espíritos fazem todo o bem e podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Eles se afligem com os nossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo, destinado a curá-lo. Então aqui nós vemos claramente, não é, que a linha de raciocínio do professor Allan Kardec é perfeita. E ao mesmo tempo, uma das coisas que nos encanta é que os espíritos respondem de maneira igual. Ou seja, as respostas não se contradizem. Então nós percebemos que a pergunta é: quais são os espíritos que nos acompanham, se querem o nosso bem ou o nosso mal? Ele diz que nós temos aqui essa questão do passado. Os nossos inimigos do passado vão nos acompanhar para tentar nos perseguir, e os nossos familiares ou entes ou amigos do passado vão nos acompanhar para ver a nossa vitória, relembrando sempre que nós somos responsáveis pelo nosso pensamento e somente nós poderemos sair dessas faixas negativas. Isso é o que nos impressiona. Próxima questão é composta também por uma colocação de Allan Kardec. Questão 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. E um comentário de Allan Kardec. Os espíritos sabem que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor.
se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios e só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Então é interessante, não é? Os espíritos se preocupam mais com as nossas dores físicas ou morais. E aí, evidentemente, que são com as dores morais, as dores físicas, ou é um resgate, uma provação, ou gerado pelo nosso próprio abuso. E aí ele nos diz que a maioria dos nossos problemas nasce do egoísmo, da dureza de nosso coração, e que são preocupações puramente do nosso dia a dia. Que muitos dos nossos sofrimentos, se nós tivéssemos, seja um pouco de fé, um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, nós solucionaríamos sem entrar numa faixa de desespero como entramos. Se é um espírito bom, vendo o nosso sofrimento, tentam nos reerguer. Se é um espírito zombeteiro, vão colocar mais lenha no fogo, vão acender a nossa preocupação, aumentar o nosso desespero, que é o que eles procuram fazer, incitando-nos a mantermos cativos de seus pensamentos. Então aqui também, nós vemos uma coisa muito interessante, nós que temos muitos e muitos anos no trabalho de desobsessão, essa questão é uma questão muito interessante. Nós já vimos que podemos ser influenciados por espíritos bons ou espíritos maus. Os espíritos maus, ele tende a usar da nossa imoralidade, porque ainda não somos espíritos perfeitos, e nas pequenas coisas nos induzem a continuar sendo aquele homem velho. E muitas vezes, dentro desse aspecto, quando ele fala da saúde, esses espíritos se aproximam de tal maneira, quando o médium é desorganizado, quando o médium é indisciplinado, que o médium passa a sentir as dores físicas que ele tem no mundo espiritual, que ele levou da sua última existência. O lado contrário também é verdadeiro. A pessoa, conforme vai se moralizando, vai se aproximando espíritos que vão cada vez mais dando combustível para que a pessoa vá trabalhando na seara do bem, se modificando para o bem e fazendo o bem. E quando se apresenta doenças físicas, consequentemente, nós vamos recebendo também auxílio para podermos continuar a nossa caminhada. Veja que a interferência do mundo espiritual em nosso corpo físico é muito grande, como nos ensinam os espíritos nessa resposta. E a última questão de hoje, 488. Nossos parentes e nossos amigos, que nos precederam na outra vida, têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espírito, de acordo com o seu poder. Então aqui nós vemos, pela lei da afinidade, pela lei do afeto, a desencarnação, quando o sentimento é verdadeiro, ele não deixa de sentir carinho, amizade, amor, vontade de estar junto simplesmente porque faleceu, porque está em outra dimensão. Nós vemos que o sentimento, ele caminha com o espírito, independente do lugar, independente da dimensão, independente do momento. Então isso é muito importante de nós fazermos esta correlação. E eles procuram da onde estão, se é um espírito esclarecido, benevolente, que já tem méritos para isto, como foi o caso da mãe de André Luiz, que intercedeu por ele, naturalmente nós passamos a ver que esses espíritos de maior hierarquia passam a interceder por aqueles espíritos que estão numa hierarquia inferior, precisando de auxílio, precisando de apoio, precisando de esclarecimento. Então,
o que está numa posição superior vai auxiliando aquele que está numa posição inferior. Essa é a proposta da reencarnação. Permitir que cada vez mais, pelo trabalho do bem, nós possamos granjear mais pessoas ao nosso lado e fazer com que nós um dia tenhamos um grande exército voltado para o caminho do bem, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrando o programa de hoje. E também tem uma novidade, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, que vai pela Rádio Boa Nova, também está no formato de podcast. Então você pode acompanhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Amazon Music. Então o convite que eu deixo aqui. Se você também quiser assistir outros programas comigo e com o nosso querido Sérgio, estamos entrando também no formato podcast. E será uma alegria imensa ter também a sua companhia nestas outras plataformas. Queridos amigos, nosso tempo é muito curto, nós vamos encerrando o nosso programa, que é o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão aos nossos colaboradores da TV Mundo Maior, a nossa gratidão a todos os telespectadores, um beijo no coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.